aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo sobre o tema dança. Prometi para vocês que eu ia continuar, que eu ia dar sequência, que eu ia falar mais sobre isso. Estou aqui para cumprir a minha promessa. Bom, no primeiro vídeo eu falei um pouquinho sobre se eu achava errado, se eu achava certo. Eu comentei com vocês que eu achava sim que era correto. Agora o fato é que tem muitas igrejas que já têm um grupo, seja pequeno ou grande, seja qual o lugar que ele ocupa na igreja, tem muitas que já possuem. E tem igrejas, inclusive já conversei com algumas pessoas que gostariam de começar e que não saberiam por onde começar. Então o vídeo de hoje é para você que está querendo ser o fundador, você que está querendo começar, você que está aí com essa vontade no seu coração há muito tempo. Mas quero destacar que cada um dos tópicos que eu vou trazer podem se desdobrar em vários, pode ter muita coisa para ser falada sobre eles. No entanto, eu vou trazer o que eu acredito, o que eu vivi na minha experiência, o que aconteceu comigo, é o que eu vou falar para vocês, tentando ampliar um pouquinho para a realidade de outras pessoas, mas você pode me ajudar depois, me questionando ou apontando alguma coisa que não foi falada que você acha importante, beleza? O primeiro ponto que eu acho muito importante é você saber se essa sua intenção de começar um grupo de dança, ela está realmente alinhada com a vontade de Deus. É claro, como eu disse no vídeo anterior, se você está acompanhando e se você quer começar, é porque você acredita que Deus ele se agrada da dança e que você pode adorar Ele com a dança. Mas existe um tempo, um modo, um jeito de Deus disso acontecer. E para isso é muito importante que você tenha certeza que é plano de Deus para a igreja que você frequenta, que é plano de Deus para abençoar a vida daquelas pessoas, sejam da igreja ou seja no evangelismo, se você quer usar a dança lá fora, se você quer dançar aí nas ruas, seja com a intenção que você tiver. Por melhor que seja, você precisa ter uma confirmação de Deus. Eu vou contar para vocês a minha experiência rapidinho, não para que vocês se baseiem nela, mas porque foi a forma que aconteceu comigo. Há 6 anos atrás, eu participava de um grupo de dança no qual eu não era líder e estava tudo correndo bem. Claro que o grupo tinha suas falhas, mas falhas tem em todos os grupos. A gente tava acontecendo, a gente tinha apresentações e a gente dançou por um tempinho também no louvor da igreja e tudo mais. E aconteceu que dentro de um acampamento eu tive uma experiência muito sobrenatural de uma pessoa que foi usada por Deus para ministrar na minha vida, e ela disse que eu seria então líder de um grupo de dança, que eu seria líder de dança. E hoje é muito natural quando eu lembro disso e vejo isso acontecendo, mas na época eu era liderada, eu não tinha a menor intenção de passar a perna na minha líder ou de fazer alguma coisa, e eu também tinha muito medo de ser líder porque eu era muito, muito tímida. Eu não sabia como isso podia acontecer, como que eu podia começar, e eu decidi não tomar nenhuma atitude com relação a isso, porque como estava tudo bem com o grupo, eu sabia que Deus ele ia fazer as coisas irem acontecendo, nesse caso. E foi o que aconteceu. Com o passar dos anos, aconteceu daquela pessoa sair da liderança e não foi preciso que eu fizesse nada para que as coisas fluíssem. E eu acredito que a vontade de Deus ela se confirma um pouco assim. E então alguns não estava mais tendo dança na igreja, então depois que acabou esse grupo, e aí aconteceu de algumas pessoas, de alguns adolescentes se manifestarem dizendo que queriam dançar, que queriam um grupo de dança na igreja. E foi aí que as coisas foram acontecendo. E aí isso vai entrar no segundo ponto, que depois eu quero falar mais pra vocês. Mas sobre essa questão da vontade de Deus, aconteceu assim comigo. E eu acho muito importante você saber, não que você precisa ter uma experiência dessa, de Deus falar com você em voz audível, usando alguém para profetizar na sua vida. Às vezes você ter um desejo muito grande no seu coração basta, contanto que você tenha certeza que você vai fazer isso para adorar a Deus. E é muito importante você ter essa certeza, porque em tudo que você gosta na sua vida, por mais que você goste, você vai ter dificuldade. Imagina um casamento, se você se casar com a pessoa certa,
que é da vontade de Deus, você já vai enfrentar as dificuldades de um casamento. Assim é com o seu ministério. Se você vai ter um ministério da vontade de Deus, você vai ter dificuldades. Se você não sabe se é da vontade de Deus, ou se você construiu um ministério sem buscar a vontade de Deus, aí você pode passar por dificuldades que você não vai conseguir enfrentar, que vão te desanimar e te empurrar para baixo, você e as pessoas que estiverem com você. Então, quando você sabe que é da vontade de Deus, Ele vai te ajudando e você vai passando por cima das coisas que vão aparecendo, porque vão aparecer. Por isso eu acho muito importante você saber se essa é a vontade de Deus para a sua vida, para você começar. O segundo ponto, que eu quase entrei dentro do primeiro, porque é um pouco difícil de separar, porque eu acredito que faz parte, é a vontade dos seus pastores. Eu ia dizer que é a aprovação dos pastores, mas como eu coloquei o primeiro como vontade de Deus, eu acho que tem tudo a ver falar vontade dos seus pastores. Por quê? Se você conhece o princípio de submissão, de autoridade, como é importante a gente ser obediente, você sabe da importância do que eu estou falando, de os seus líderes concordarem, dos seus líderes quererem isso. Então, no meu caso, quando o grupo começou, algumas pessoas procuraram a pastora, no caso, né? E ela mesma veio conversar comigo, porque ela já sabia que eu dançava, que eu gostava muito, para que eu começasse o grupo. E desde então eu tenho esse alinhamento. E uma coisa que eu acho muito importante também, não só a aprovação deles, mas o acompanhamento. É importante existir essa aproximação, que sempre tem um diálogo sobre quem você quer colocar no grupo, sobre o figurino que você está pensando, a música que você está pensando, que eles estejam acompanhando todo o processo, para que eles não sejam pegos de surpresa de nenhuma forma sobre alguma coisa que você pretende fazer. Então que você esteja sempre com eles acompanhando, sempre tendo esse diálogo. É muito, muito, muito importante que isso aconteça. Não adianta você querer ter uma coisa super independente. Provavelmente você vai ter que tomar muitas decisões sozinho. Vai ter as ideias e vai apresentar as ideias. É você que vai criar. Mas é importante que eles acompanhem para evitar qualquer problema. Isso é muito importante para o crescimento do grupo depois que ele passar a existir. E como eu falei lá no começo, para começar você precisa saber se eles apoiam, se eles querem. E na possibilidade de não é não. É claro que você pode também buscar muito de Deus, porque se isso é uma coisa que Ele colocou muito forte no seu coração, eles podem sim mudar de ideia, porque pode ser uma falta de conhecimento, dependendo do ministério que você faz parte, pode ser algo novo que vai assustar no começo. Mas você precisa, de alguma maneira, receber essa aprovação, então, e saber que é a vontade deles também. E a terceira e última coisa é paciência e relacionamentos. É muito importante que você saiba que as pessoas que você vai trazer para o seu grupo, elas vão estar muito empolgadas ali no momento, com essa coisa de apresentação, que eu vou usar uma roupa legal e vou apresentar uma dança. Mas você precisa saber lidar com cada tipo de pessoa. Você precisa saber que no começo vai vir muita gente que vai sair logo. Eu não estou falando isso por mal, não, nem para te assustar. Mas é porque muitas pessoas não sabem como é. Então elas vão chegar e vão ver que é muito difícil e não vão querer. Ou elas vão perceber que aquilo ali não é para elas, que elas vão para outro ministério da igreja, tudo bem. Então você tem que saber isso. E você vai ter que saber lidar também com cada temperamento, com pessoas que têm mais paciência para lidar, com diferenças, com opiniões. E tem outras que são um pouco mais difíceis. E tem muita coisa para ser resolvida num grupo. É muito importante que você saiba que as decisões principais é você que vai tomar. Não adianta ficar abrindo para todos, porque não tem como todo mundo pensar de um mesmo jeito. Mas muitas vezes é bacana você abrir para opiniões, para algumas tomadas de decisão, e aí você vai ter que saber lidar com as diferenças de cada um e vai ter que também acompanhar cada um. Aqui na igreja mesmo a gente tem discipulado, célula, então eu não sou a única líder de cada um do grupo. Eles têm alguém que cuida deles, que acompanha a vida espiritual deles, mas é importante você saber que como líder de dança, o seu papel não vai ser só fazer uma coreografia e passar para as pessoas, que você vai precisar acompanhar a vida espiritual de cada um. De alguma maneira eles vão solicitar isso, você vai ter que às vezes chamar para ter algum tipo de conversa e você vai ter que ir aprendendo a lidar com cada um, porque são vidas que estão ali.
E é um dos pontos principais. Não adianta a gente querer passar alguma coisa para as pessoas através de um grupo, se cada um do grupo não está bem, e você vai ter que estar sempre alinhando eles à visão, alinhando ao pensamento do porquê vocês estão fazendo aquilo. Bom, esses são 3 princípios super básicos, então, para você que quer começar. Se você ficou com